Olá pessoal, aqui é o Marcelo Tavares, psiquiatra e psicoterapeuta. Como eu expliquei num outro vídeo que deve estar aqui já no canal, um vídeo sobre o perigo das automedicações, enquanto eu estava na produção daquele vídeo, me ocorreu de colocar para vocês aqui também um esquema que eu elaborei para explicar para as pessoas como é que funciona a dependência química no cérebro, explicar para os pacientes e para os seus familiares de como é um quadro complexo e difícil de se abordar. Vamos começar fazendo aqui um desenho esquemático do cérebro, o órgão que está responsável aí por tudo, tá? Imaginem que aqui é um cérebro, certo? Cérebro. E eu quero que vocês peguem aqui uma ideia do seguinte, tá? A gente tem aqui uma faixa de bem-estar, tá? Que a pessoa, quando esteja aqui nessa faixa, ela vai estar se sentindo bem, com todas as suas funções, pensamento, emoções, que ela vai estar se sentindo bem, tranquila, mesmo que seja por alguns instantes, tá? O que que acontece? Muitas vezes a gente tem pessoas fora dessa faixa de bem-estar e que começam a usar medicações buscando retornar a esse bem-estar, tá? Então a gente pode ter pessoas que estão lá muito para baixo, deprimidas, tá? E outras que estão mais angustiadas, agitadas e que estão com uma elevação do humor, uma agitação para fora dessa faixa. Alguns mais para baixo, outros mais para cima, tá? E o que que acontece? Quando se toma uma medicação, quando se ingere alguma substância, ela vai ser processada pelo corpo e vai parar lá no cérebro, onde ela vai encontrar os receptores, que eu gosto de chamar de boquinhas, tá? Ela vai encontrar lá as boquinhas nas quais fazer aqui o comprimidinho, tá? Que a pessoa ingeriu pela boca, o comprimidinho, vai encontrar lá no cérebro uma dessas boquinhas e pá, conectou aqui, provocou uma reação. Essa reação no cérebro vai ser transmitida pelo corpo e provoca uma dessas duas situações. Ou alguém que está agitado, quando ingere uma dessas substâncias, sai desse estado aqui, acalma a sua agitação e volta para essa faixa aqui de bem-estar, ou alguém que esteja para baixo, desanimado, até sem energia, volta para essa faixa de bem-estar com efeito mais estimulante, vamos dizer assim. Aqui a gente inclui também as pessoas que estão ali angustiadas, não estão conseguindo dormir, estão com insônia, estão lá agitadas, se virando na cama. Quando recebe um efeito desses, provoca essa sensação de, vamos chamar assim, que é uma sensação ou de prazer ou alívio. Uma dessas coisas acontece nesse momento. Provoca um prazer ou um alívio, certo? A substância que foi ingerida encontra lá no cérebro o receptor e aí provoca aqui uma dessas reações, tá? Vai se espalhar por todo o corpo aquela reação e vai chegar lá provocando esse prazer ou alívio de acalmar ou esse prazer ou alívio de ativar um pouco mais. O que que acontece? Depois que o corpo recebe uma vez essa reação, olha só, eu tomo essa substância, ela encontra um receptor, provoca uma reação e eu tenho aquilo que eu estava buscando, prazer ou alívio, tá? Simplificando. Essas boquinhas, principalmente quando a pessoa começa a fazer aquilo com alguma frequência, né? A pessoa que estava lá muito angustiada, agitada, com dificuldade para dormir, começa a tomar seguidamente o seu remédio faixa preta, o clonazepam, o alprazolam, o bromazepam ou um zolpidem para dormir, ou este que está mais para baixo, desanimado, começa a tomar talvez uma ritalina, um outro tipo de anfetamina, ou lisdexanfetamina, para se sentir mais ativo, mais animado, sem contar as outras drogas ilícitas, que eu não vou falar aqui, eu vou falar especificamente das medicações, mas o funcionamento é o mesmo, tá? E sente ali um aumento de energia e vem para essa faixa de bem-estar. Depois que o corpo
começa a receber aquilo com alguma frequência, que esse remedinho aqui começa a aparecer aqui no cérebro com alguma frequência, o cérebro vai se adaptar àquilo, né? Essas boquinhas, elas é como se pensassem assim: poxa, todos os dias essa pessoa está tomando a medicação nesse mesmo horário e provoca essa reação tão boa que a gente está querendo. Já vamos deixar outras boquinhas aqui prontas, porque amanhã, quando tomar o remédio, vai ter mais boquinhas e aí talvez a gente vai ter uma reação mais intensa. Então o cérebro começa a buscar esse equilíbrio. Se está chegando sempre aquela medicação, vamos estar preparados para recebê-la e para provocar aquele efeito bom que a gente está vendo ali. A sensação é boa, tá? Não quer dizer que seja um efeito bom para o organismo, como a gente já falou naquele vídeo. Então começa a se adaptar tendo essas boquinhas. Aí daqui a pouco aquelas boquinhas já estão num número considerável. E a pessoa segue tomando o seu remédio sem orientação, conseguindo aquilo que ela queria para aquele dia. O que, que acontece? Imaginem vocês aqui, se tivessem um monte de boquinhas para alimentar. Se isso aqui fosse um monte de gatinhos na porta de casa, um monte de passarinho. Quem já foi naquelas praças que está cheia de pombas e chega lá para jogar um milho, o pãozinho, e é cercado aqui um monte de boquinhas. Elas vão querer receber aquilo para o qual elas estão prontas, tá? Todas elas querem receber ali aquela dose para provocar o mesmo efeito. Qual é a pegada aqui da dependência que fica tão complicado? O cérebro, ele está conectado com todas as outras partes do corpo, certo? Está lá conectado com o nosso coração, conectado com os músculos, né? Vamos fazer um braço aqui. Está conectado, esse aqui ficou horrível, né? Está conectado com os pulmões, certo? Onde está conectado com o aparelho digestivo, estômago, mais o intestino, fígado, está conectado com todos os nossos órgãos, obviamente. Pele, glândulas da pele, a visão, os sentidos. Então vocês imaginem essas boquinhas todas, elas começam a funcionar como agentes infiltrados nos casos de dependência. Elas estão lá conectadas com todo esse sistema e começam a mandar mensagem, dizendo: olha, está na hora da gente receber o nosso remedinho. E aí é que a pessoa começa, às vezes sem perceber, começa a se direcionar para obter aquele remédio. É como se tivesse, como eu disse ali acho no vídeo, como se o cérebro fosse sequestrado por esse sistema interno que começa a direcionar a pessoa, vá obter aquele remedinho que a gente está pronto aqui para receber, para provocar aquela coisa boa que a gente já conhece. E aí a pessoa começa a se movimentar para obter aquilo. E se são aquelas pessoas que se tu chegar para elas e dizer, não, vamos pegar outra coisa, vamos trocar a medicação, que é o que acontece quando chega no consultório, vai ter uma resistência enorme, porque é como se tivesse esses agentes lá dentro dizendo, não troca, a gente precisa muito disso, a gente precisa muito desse Zolpidem, a gente precisa muito desse clonazepam, tu não pode trocar. E isso vai direcionando a pessoa a querer obter cada vez mais dessa medicação. Essas boquinhas, então, que quando não alimentadas, né, a pessoa começa a ter um intervalo cada vez mais curto entre as doses, como tem pessoas que a gente atende aqui, conhece já o Zolpidem. Você que toma o Zolpidem aí, que alguém me disse que é bom para dormir, quando a pessoa fica viciada, dependente, a gente chega a tomar 7, 9, 11 comprimidos do Zolpidem ao longo do dia. E você sabe também quanto é que custa isso, tá? Clonazepam, mesma coisa, Rivotril, vai aumentando a dose, daquela forma que eu falei ali, vai pegando receita sem acompanhamento, e daqui a pouco está tomando doses enormes apenas para satisfazer esse sistema que está ali formado. E aí também a gente pode, através desse desenho, eu gosto de explicar qual é a dificuldade de tratar a dependência. Que é,
Quando a gente resolve tirar a medicação, e algumas delas, a maioria dessas, se a gente tentar tirar de súbito, essa reclamação aqui dessas boquinhas é muito intensa, que é o que as pessoas conhecem como crises de abstinência. Elas reclamam e reclamam e reclamam, e a pessoa começa a passar mal e começa a suar, e alguns têm convulsão, e porque elas estão ali dentro, mobilizando todo o cérebro e reclamando muito da falta da medicação. Então, muitas vezes, os casos de dependência precisam até de internação para manejar esses cuidados aqui, enquanto a pessoa passa por essa crise, e principalmente a retirada dessa medicação tem que ser gradual. O psiquiatra também trabalha no tratamento da dependência, ajudar a fazer a retirada mais adequada, que não provoque tanto sofrimento e que a pessoa consiga terminar, certo? Então, esse sistema das boquinhas, eu quero que vocês lembrem, quando vocês estão tomando a medicação sem controle, estão alimentando essas boquinhas, estão criando ali uns bichinhos que depois eles vão se voltar contra vocês e vão dificultar a saída dessa medicação, certo? E também entendam até como uma forma de empatia e compaixão até, como se sente a pessoa dependente química, né, de drogas mais pesadas, em que essas coisas são muito mais intensas. Muitas vezes a pessoa realmente ela nem aceita que está dependente, porque tem esse funcionamento todo dizendo que aquilo ali é bom, que ela tem que ir atrás, mas entenda a dificuldade que é trabalhar com uma coisa que está instalada lá dentro do nosso cérebro. Então, o melhor caminho é que não deixe esse processo iniciar, a prevenção é a melhor forma de se cuidar disso, e, se necessário, se perceber quais são os sinais que a gente pode ver da pessoa que está ficando dependente. Aumentar as doses, né, que também pode ser um sinal de tolerância, mas ter que tomar cada vez doses mais altas da medicação, diminuir o intervalo das doses, a pessoa tomava uma vez por dia, aí daqui a pouco, no meio do dia, já está sentindo que tem que tomar de novo, e ver que a frequência está aumentando, e principalmente os sintomas físicos, mal-estar, o direcionamento só para obter a medicação é algo muito importante, muito sinal de que a dependência está se instalando. E aí os psiquiatras veem muito isso, ou vocês podem ver alguém falando na família, ou vocês mesmos, ah, não, mas se tirar o meu remédio, vários psiquiatras já tentaram mudar minha medicação, mas é só aquele ali que me ajuda, é só ele que me alivia. Só com aquele que eu consigo dormir. Na verdade, o alívio que a pessoa está dizendo nem é do tratamento do quadro subjacente, que eu falei que o mais importante é tratar a doença que está por trás antes de tomar remédios que só aliviem os sintomas, né? Mas a pessoa começa a associar que o alívio que ela sente, ela acha que é da doença, mas ela só está aliviando isso aqui. Aliviando a demanda que essas boquinhas estão fazendo, e aí ela começa a ficar, como diz o nome, dependente. A vida dela passa a ser alimentar aquilo ali para ela poder ter um mínimo de bem-estar. Certo, pessoal? Espero que isso tenha ajudado a entender um pouco, como eu disse, uma forma simplificada, principalmente para leigos entenderem como é que esse mecanismo se desenvolve. Se vocês ficaram com dúvidas, me procurem nas redes sociais, aqui mesmo, deixem nos comentários do vídeo, eu vou estar muito disponível e satisfeito em poder ajudar a esclarecer mais. Encaminhe também esse vídeo para quem vocês acharem que pode se beneficiar de entender isso, né? Porque a gente sabe que as famílias ficam angustiadas também quando veem que alguém está entrando nesse processo de dependência, tá? Estou à disposição de vocês, por favor, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo se vocês gostaram e deixem seus comentários o que vocês acharam, se esse jeito aqui ficou fácil de entender e ajudou vocês de alguma forma. Um grande abraço, até a próxima!